eu comecei a entender que eu precisava me capacitar melhor, estruturar melhor mentalmente, né? Buscar essa ajuda para que eu pudesse perdurar no esporte. Cite. Vou te dar um exemplo. Eu não tinha interesse, por exemplo, em leitura. Eu não tinha interesse, por exemplo, em me capacitar, me preparar, porque eu comecei a estar, Alisson, e conviver com pessoas de um outro nível. Então, assim, imagina, eu venho daquele contexto, mas eu precisei ser polido no meio do caminho. E, assim, eu vejo que muitos atletas, principalmente mais novos, eles precisam ter essa preocupação. A adaptabilidade, ela faz uma diferença absurda no Mas atleta. quando que você percebeu, queria que você falasse um pouco a chave, lá na Europa, que você falou assim, nossa, preciso ter esse conhecimento. Você tem um exemplo lá que você chegou e falou, não, preciso mudar. Sim, foi quando nós chegamos num país que eu aprendi a falar o japonês para sobreviver no Japão, mas eu não falava inglês. Eu falei, cara, mas eu vim aqui na Bélgica, porque na Bélgica se falam, na verdade são três idiomas, fala um pouco de flamand, que é uma mistura de alemão com holandês, se fala o Dutch, que é uma mistura também, e se fala um pouco de inglês, se fala inglês, né? E se fala alemão. Então, ou seja, e se fala francês em Liège, que é mais ou menos para o sul. Então, assim, eu tenho. Aí eu falei assim: uau, como que eu vou fazer aqui? Porque meu time tinha dois holandeses, tinha um francês, dois brasileiros. Então eu comecei, cara, eu preciso começar a aprender inglês. E aí eu comecei, né, a aprender o inglês ali com muita dificuldade. E tive muitos problemas de comunicação com um técnico que eh, era muito duro, né? Você tem algum exemplo para contar para nós, assim, de Cara, comunicação, de principalmente porque falha? eu não sabia o que ele estava falando. Eu não sabia o que ele falava. Muitas vezes ele me xingava, muitas vezes ele estava com raiva, porque eu brinco que o Bernardinho mudou um pouco de padrão de treinamento. Todas as pessoas achavam que o Brasil treinava 3 horas, mas o Brasil não treinava 3 horas. A seleção brasileira tinha um nível de qualidade e intensidade de treinamento absurda, mas o nível dos jogadores, o quilate dos jogadores era algo impressionante. Então, um treino de 45 minutos era algo espetacular dentro daquele nível, de um nível muito alto, com poucos erros, com, com uma valência, um poder físico muito alto. E aí todo mundo achava que o Brasil treinava 3, 4 horas. Não era sobre isso. E quando eu cheguei na Bélgica, esse erro aconteceu. Então, assim, um livro, um amigo meu, Alan, precisamos nos adaptar e começar realmente a aprender o idioma. Foi aí que eu comecei a aprender o inglês, junto com o Robert, né? Ele era reitor da faculdade de Bruxelas e ele falava português. Tinha tido experiência na ONU, e aí ele aprendeu, né? Ele ajudou a alfabetizar algumas tribos indígenas, não, perdão, africanas na África. E aí, quando ele ficou sabendo que tinha alguém que poderia dar aulas de inglês, ele tinha habilidade de português de Portugal, ele começou a nos dar aula. Então a gente fazia aula de inglês na faculdade de Bruxelas, foi muito bom, aprendi muito o inglês. Aquela temporada foi uma temporada ainda difícil, de muitas superações, muita dificuldade. Eu brinco que foi ali que eu virei homem de verdade. Cite as dificuldades para nós. Vamos falando assim. Porque assim, nós vimos de um padrão de treinamento diferente. Quando chegou lá fisicamente, nós precisamos se moldar ao padrão europeu de muita força, de muito peso livre e muita comida. Então, assim, automaticamente o peso aumenta, você fica mais forte fisicamente, mas a demanda física ela cansa mais. Então, eu machucava mais, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, assim. E nós jogávamos no Champions League, então era 2 jogos por semana, às vezes, um do campeonato da Bélgica, né? E às vezes da Champions League, com times fortes, né? A gente jogava nós estávamos numa chave muito difícil, que era Belgrado, que era Rússia, Tessalonique, da Grécia, né? Então, assim, eram times muito fortes.